Voltei. A nossa primeira live da terceira temporada do Espiritualidade Livre convida. Vou deixar o pessoal entrar aí na nossa live. Hoje para falar sobre dadomancia, o futuro nos dados. Nossa primeira live aí da temporada, né? E tem muita gente bacana, tem muita gente legal, tá? Para chegar aí nesse ano. Trouxe profissionais de várias áreas do esoterismo e hoje o tema vai ser dadomancia e o nosso querido convidado Marcelo Fierro, tá? Hoje a gente vai falar sobre oráculo. Você gosta de baralho cigano, tarô, runas? Quer conhecer um oráculo incrível? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dado, né? A cleromancia, a dadomancia. Karina, seja muito bem-vinda. Paulina, seja muito... Adorei, Paulina Poderosa, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Gabriel, meu sobrinho, seja bem-vindo. Hoje a nossa primeira live do Espiritualidade Livre convida da temporada. Esse quadro é um quadro onde semanalmente eu trago algum profissional aqui do esoterismo para a gente trocar uma ideia. Hoje eu vou convidar o querido Marcelo Fierro, vou chamar ele aqui. Adoro, Paulina, é isso aí. Juliane, seja bem-vindo, minha filha. É isso aí, vamos lá, vamos ver se ele vai aceitar. A câmera está virada. Fala, Gilberto Melo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Agradecido. Gratidão pelo convite, Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês, galerinha. A gratidão é minha, meu querido. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre dados e eu trouxe aqui o Marcelo. Marcelo, começa se apresentando aí para a audiência. Então, fala aí, galerinha. Bem, eu sou Marcelo Pierro, sou sacerdote espiritualista, sou escritor, sou terapeuta, sou tarólogo e sou professor aqui do Espiritualidade Livre também. Eu ministro esse curso, né, de cleromancia, é mais popularmente conhecido como dadomancia, né, Gilberto? É isso aí, é isso aí. Marcelo, você leciona o curso de cleromancia, mas vamos lá. Oráculo. Oráculo funciona mesmo? Como é que os oráculos funcionam na sua percepção? Olha, Gilberto, desde muito jovem eu tive um chamado com os oráculos, sabe? Eu tinha 8, 9 anos, eu pegava gravetos assim, cortava maiores, significando sim, menores não, e jogava. Então, os oráculos sempre estiveram muito, assim, num casamento muito grande comigo, sabe? Numa conexão muito grande. O oráculo, ele é apenas um instrumento para que a nossa grande, vamos dizer, espiritualidade possa se manifestar. Nós temos todas as respostas que precisamos dentro de nós. Mas devido a diversos fatores, né, como imposições, educações e várias outras condições, nós precisamos de certos elementos para nos conectarmos com o Akasha, né? Eu falo que o Akasha é aquela tela, vamos dizer assim, do universo onde está inscrito absolutamente tudo, sobre todos os seres, né, vivos no planeta, nas várias dimensões da vida, né, os vários grupos que evoluem no planeta, e a gente toca o Akasha e recebe aquela, vamos dizer, conexão, né? E quem nunca apelou, vamos dizer assim, para um oráculo no momento em que tinha dúvidas, né? Medos e inseguranças que surgem também, né? Dessa desconexão com o divino por causa dos condicionamentos sociais que a gente vive, né? Nas diversas culturas. Então, tipo assim, os oráculos funcionam, Marcelo? Sim, funcionam. Eu sou prova viva disso desde tenra idade, sem nunca ter ouvido falar em oráculos. Eu já criava essa forma de estar me comunicando, né, com a espiritualidade, recebendo aí respostas que, quando eu seguia, traziam um resultado muito, muito favorável. Entendi. Então, só para resumir, né, para o pessoal que chegou, então, você disse que os oráculos, eles são uma forma de conexão, né, com o mundo espiritual, e esses oráculos, eles podem se dar das mais diversas formas, que a gente vê, né, tem tarô, runas, bola de cristal, os dados, tudo funciona no mesmo princípio, Marcelo? Sim, todos seguem o mesmo princípio. São de culturas diferentes, cada cultura desenvolveu uma forma de se comunicar, né, com o grande cosmos,
com o divino, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas possam nos entender. Vamos usar muito técnico, né, Gilberto? Para a galerinha aí que não tem muita profundidade poder captar o que a gente está entendendo. Então, com grandes cosmos, com o divino, uma forma de se comunicar, de interagir, né? Mesmo porque, em dado algum momento em toda a história da humanidade, essa conexão foi cortada. Então, nós precisamos desses elementos, né, do oráculo para estar aí recebendo esse apoio, essa ajuda da espiritualidade, né? Para o bom direcionamento aí da nossa lapidação, da evolução espiritual que nós precisamos viver. Perfeito. Ó, aproveitar aqui, né, agradecer a todo mundo que está assistindo a nossa live, mandar um abraço especial para 3 pessoas aqui que já se pronunciaram na live. Carol, meu anjo, acabou de chegar, seja muito bem-vinda. O Hércules também que chegou, falou que chegou a tempo. E também nós temos aqui, em especial, um futuro convidado aqui, o Odo de Rua, tá? Que vai ser um convidado especial para falar sobre Odo. Próximas lives nos aguardem aí, pessoal. Tá antenadinho aí. Então vamos lá, Marcelo. E aí, os oráculos, então, eles funcionam baixo esse princípio. E os dados, assim, quando a gente usa dado, a gente usa 1, 3, os lançamentos são livres. Como é que você atua com os dados? Falei, Gilberto, esse curso que eu desenvolvi ao longo de um ano, ele tem caídas, como eu chamo, né? Que são o lançamento dos dados em diversas técnicas que eu desenvolvi. Tá? Mas ele funciona dentro do mesmo princípio, de tocar a caixa e receber revelações, né? O dado, ele não é nada mais que um poliedro, ele de várias formas, né? Nós trabalhamos no nosso curso o cubo, de 6 lados. Aí uma curiosidade aí para vocês, galerinha. Se vocês pegarem o dado e somarem as laterais, sempre dá o número 7. Aí vocês vão falar comigo, mas que informação boba. Não. O número 7 é o número sagrado, o número da espiritualidade, é o número da comunicação, né? Com o alto, com o superior. Então, isso traz, além de outros fatores que eu ensino bem profundamente no curso, uma assertividade muito grande nesse oráculo, né? Eu falo que o que eu mais temo, que tem acontecido com muita frequência, Gilberto, é que certos profissionais da área fazem um mini curso aí, né, um supletivo, vamos dizer assim, daqui a pouco começam a ensinar oráculos e tudo mais, e alguns oráculos, como as cartas, né, estão ficando empobrecidos, infelizmente, na rede. Então, eu resolvi lançar esse com os dados, que foi um estudo profundo que eu fiz, né, de tradição cigana, dentro da ótica cigana, né, da minha ancestralidade. Eu acabei desenvolvendo esse curso para estar trazendo para as pessoas, além de uma diversidade, uma coisa diferente, um oráculo com uma potência que trabalha em frequências distintas, tá? Porque o oráculo todo tem o mesmo funcionamento, vai trazer a mesma resposta, mas em frequências distintas, né? Os dados, eles, assim, desde a época do Egito Antigo, né, onde eles rabiscavam também em pedras e lapidavam seus lados, ele já vem sendo trabalhado, mas ele foi realmente, ao que nos conta a história, né, absorvido pela cultura cigana e trabalhado por eles. O cigano sempre tem, o homem, né, o cigano homem sempre tem consigo um saquinho onde pega 3 dados. No curso eu vou ensinar, né, já ensino, aliás, né, esse é só um novo grupo, mas eu já estou dando esse curso há algum tempo, e vai ensinar o jogo com 1, 2, 3 e até 6 dados, tá? Depois, num próximo curso que a gente está bolando aí mais intensivo, a gente ensina com mais dados também. A pessoa que estiver fazendo o curso vai ganhar essa tabela, que foi desenvolvida por um aluno meu, baixe uma tabela aqui que eu desenvolvi também, ele acabou trabalhando ela, melhorando ela, onde a gente vai estar falando sobre associações dos dados aos elementos, associação aos dados, às energias. É um curso bem profundo, Gilberto. É um curso que vai te dar uma bagagem muito grande. É algo que é inédito, não só na América Latina, creio eu, no mundo. Porque se a gente procurar aí, né, na rede ou em qualquer lugar, é difícil você encontrar com tanta profundidade, com tanta explicação e com tantas técnicas, um curso de claromancia que vai te dar uma bagagem assim, que vai fazer um diferencial incrível, tá, gente? Eu não estou vendendo peixe, não. Eu estou sendo sincero com vocês. Esse curso foi feito com muito amor, em base de um conhecimento muito profundo,
tá? Sobre esse oráculo e que vai estar trazendo esse diferencial para você, seja como profissional da área, né? Seja para o seu dia a dia, para estar tirando dúvidas aí, né? Aquelas dúvidas que surgem, né? Ao longo do dia a dia na nossa vida e que a gente fica sem saber o que fazer. Vocês têm aqui na sua mão, além de poder ser usado como um amuleto e diversas funcionalidades que eu ensino aí no curso. É E da verdade. gente. E aí, só pontuando para quem chegou, pessoal, o Marcelo está falando um pouquinho sobre o oráculo, né, de dadomancia ou cleromancia. Ele trouxe para a gente, né, que acho que os primeiros registros vão do Antigo Egito, né, onde se utilizava muito esse jogo. Ele era conhecido, se eu não me engano, como astrolabos, alguma coisa assim. Depois, e aí o Marcelo tocou num ponto que eu achei muito legal, os ciganos. Os ciganos, gente, todo mundo fala muito da espiritualidade cigana, mas tem um porquê. Muito do conhecimento esotérico no mundo foi difundido pelos ciganos. Porque como o cigano tem essa coisa da andança, né, principalmente, porque hoje em dia, gente, tem internet, hoje em dia tem, né, você consegue aprender. Mas volta lá para os anos de 1700, 1500, 1300. Você não tinha esse intercâmbio cultural. Então, o sagrado da Índia ficava restrito à Índia e às poucas pessoas que iam lá. Como o cigano tinha essa coisa de passar, então eles pegavam ali e levavam para o mundo. Isso foi com o tarô, isso foi com o baralho cigano, isso foi, segundo o professor Marcelo aqui, com os dados, né? Sim, sim. Inclusive, uma curiosidade legal, claro que não, eu sou homem e jogo baralho cigano. Quando a gente pega a tradição, o oráculo das cartas ele é dado às mulheres, de modo geral. Os homens, quando eles vão trabalhar, o homem cigano, normalmente ele trabalha com os dados, tá? Mas é claro que assim, não quer dizer que um homem não possa ler cartas e uma mulher não possa ler dados. É só uma coisa mais cultural, tá, gente? Exatamente, mesmo porque nós carregamos dentro de nós o feminino e o masculino, né? Essa energia aí. E, Gilberto, você falou de uma coisa muito interessante, né? Que os ciganos, enquanto povo nômade, eles não eram aquele povo que seguia uma cultura exclusiva. Eles tentavam, e eu acho que até hoje fazem isso, manter as tradições, as suas raízes, né? Manter as suas tradições vivas. Mas eles não tinham aquela coisa meia egóica de cada região de manter a exclusividade ali, né, da sua comunicação com o espiritual, dos seus oráculos só para si. Eles sempre estiveram dispostos a passar isso, né, de geração em geração, e qualquer um que pudesse se interessar pela arte. Não só da cleromancia, como as cartas. Tanto que elas são muito divulgadas, né? A cleromancia não. Existe pouco aí profundidade de estudo dentro da cleromancia. Mas nas cartas, no tarô, a gente Só um vê isso minutinho. bem bastante. Continua falando aí com a nossa audiência. Eu vou só pegar o meu carregador aqui, que meu celular já deu sinal, porque senão a gente vai cortar a nossa live. Pode continuar nessa linha aí de raciocínio que eu já volto. Sim, sim, os ciganos têm essa coisa de estar dividindo o seu conhecimento, sabe? Eles têm suas tradições que eles fazem questão de manter, sabe? É um povo que respeita muito a tradição, que respeita muito a sua cultura, mas eles não carregam consigo aquela questão assim do egoísmo, de não dividir, de manter aquela coisa secreta, aquela coisa assim como o fantástico. Não, tanto na quiromancia, que eles são maravilhosos leitores das mãos, quanto nas cartas ciganas, como na cleromancia, qualquer oráculo das moedas, que também é muito difundido entre o povo cigano, as moedas e tantos outros, eles não guardam esse conhecimento exclusivamente para si, sabe? Para a sua cultura, porque eles são nômades, eles acabam absorvendo e desenvolvendo de outras culturas um aprimoramento do seu conhecimento e alocando ali, que foi o que eu fiz nesse curso de cleromancia. Eu acabei fazendo alguns casamentos entre os dados e a numerologia pitagórica, entre os dados e as energias, entre os dados e os elementos, que só fortalecem e enriquecem essa comunicação com o astral, trazendo uma assertividade maior. Então, assim, é um curso que eu aconselho não só a oraculistas, mas a qualquer pessoa que quer ter esse contato com a espiritualidade maior, está desenvolvendo assim uma capacidade de comunicação que nós perdemos há eras e eras e eras atrás por diversos fatores, como eu já disse.
Marcelo, você falou um ponto bem legal, né, da magia de modo geral. Eu tenho uma frase com os meus alunos que é assim: tudo que vale na magia, vale na cozinha. E toda boa cozinheira, todo bom cozinheiro sempre pega uma receita, né, e incrementa ali com a sua experiência, com o seu gosto. Então, às vezes, pega uma receita de bolo e vai. E na magia, a mesma coisa. Você falou da questão, né, da numerologia pitagórica, de outros elementos que você utilizou para reforçar esse conhecimento esotérico. E é uma coisa bem Sim. legal e que dá a cara. Por isso que eu falo, eu gosto muito de fazer cursos com vários professores, porque além do conteúdo bruto, que às vezes você pode pegar, por exemplo, lendo um livro, né? Ou assistindo um vídeo, quando você tem um professor, você junto com aquele conteúdo, você tem toda uma alma que o professor coloca no curso, né? Exatamente, exatamente. Eu faço isso, Gilberto, nos diversos cursos que eu aplico aqui na escola, como o curso de gnomos, o de cartomancia, que está quase pronto, hein, galerinha? Exatamente porque eu acredito que a vida é um fluxo incessante, né? Que tudo a todo tempo se movimenta e se movimenta em direção ao progresso, à transformação e à melhoria. Se nós, criaturas humanas, vivemos baixo essa condição energética, por que não usarmos os oráculos também adaptados, reformulados, né? Porque o tempo transforma tudo. Essa é uma das grandes funções do tempo, transformar tudo. E por que não dar a um oráculo uma potencialidade, um valor, uma perspectiva, um ângulo diferente, né? Nós somos criaturas que a todo tempo estamos dando vida a tudo. Nós criamos, nós temos um poder assim. A chama divina vive em nós. E a chama divina criou tudo o que nós conhecemos e não pode ser criado pelos homens. Então, por que não criar, atribuir e dar mais valor aos nossos oráculos para que eles facilitem essa comunicação, né, com a caixa? É um dos grandes Verdade. motivos por que eu fiz isso. E sabe uma coisa que eu acho legal nos dados, Marcelo? É o seguinte: tem alguns oráculos, todo oráculo, né, a gente pode abordar para nós, a gente pode trabalhar a leitura para nós. É claro que é complexo essa questão de ler para si próprio, mas é possível. Só que eu gosto muito dele porque, diferente, por exemplo, de um oráculo que foca em imagens, que você pode se perder no simbolismo da imagem, ele é muito prático, assim, ele é muito direto, né? Você faz ali a leitura e ele vai te dar uma resposta exata. Por exemplo, você mostrou a mandala. Mostra a mandala de novo, fazendo um favor. Sim, aqui está aqui, Gilberto. As letras devem aparecer invertidas se a câmera está virada para o meu lado. Mas aqui Olha nós só, temos. essa mandala é uma mandala. Eu já fiz esse curso com o Marcelo na primeira turma. Essa mandala ela é muito interessante porque, por exemplo, tem várias casas. Por exemplo, tem a casa da família, tem a casa do amor, né? Tem várias casas envolvidas ali no processo. E aí, quando o dado cai em cima da casa, é maravilhoso, porque, por exemplo, caiu, por exemplo, 5, a face 5 do dado na casa da família. Você vai falar o quê? Que está tendo muita confusão dentro de casa, muita discórdia, né? Tem alguma coisa ali que está afastando, por exemplo, bebida muitas vezes, droga, traição. Não é isso, Marcelo? Sim, vícios, intenções, coisas ocultas, assim, pronúncias, necessidades maiores que o lar possa estar oferecendo àquela criatura naquele momento do seu processo evolutivo, que a gente tem que focar muito nisso, né? Mas os dados nos dão uma determinante muito profunda, Gilberto. E dependendo, não vou ensinar aqui, é claro, né, galera, porque não é ser fiel com quem está fazendo o curso com a gente, mas vou dar uma vaga noção para vocês. Quando ele cai aqui, por exemplo, na casa dos processos, mas mais próximo do centro, ele tem um significado. Tá? Depois a soma dos três dados, diferente das casas, vai te dar um resultado final. E a gente cai como uma luva. É muito assertivo, muito profundo em conhecimento. Abre a nossa mente, nos deixa mais receptivos, né, às informações espirituais que nos vêm em forma de comunicação. Eu E o gosto quinto muito dessa dado, né, leitura da Gilberto? mandala. Mas e as mandala e o lançamento livre, Marcelo? Você tem algum preparo para fazer antes do lançamento? Pode ser feito em qualquer lugar. O que você fala sobre lançamento de dados? Olha, todo tipo de contato com oráculos, ele requer preparação, né, Gilberto? Tem o antes, o durante e o depois. Você pode pegar simplesmente como num joguinho, numa brincadeira, porque o dado é muito usado para isso hoje em
energia, né? Entanto que a gente, quando vai usar os dados no sentido oracular, a gente tem que fazer toda uma preparação, uma consagração do objeto, né? Para a gente estar dando aquela finalidade a ele, para deixar só de ser um joguinho, uma brincadeira, um jogo de azar. Enfim, ter realmente essa função. Então tem que ter uma preparação do ambiente, tem que ter um lugar tranquilo, uma musiquinha, outros elementos como incenso, a vela, enfim, para nos dar essa ancoragem na comunicação. Mas inicialmente, a nível de teste, né, para ver assim a sua interação com os dados, ele pode ser lançado livremente sobre uma mesa, sem ter que ser necessariamente na mandala que foi construída, né? Tem também os círculos concêntricos, que eu falo, que é um círculo dentro do outro, onde a gente também tem, quando sai do extremo do círculo, um significado, quando está mais próximo do centro, o outro, nos dando também essa variedade, vamos dizer, essa amplitude de significados de cada número. Porque parece fácil, são 6 números. Se a gente associar a numerologia pitagórica, de 1 ao 6. Mas como são 3 dados, eles têm uma margem muito maior. Nós trabalhamos os 10 principais números e o 11, que é o número sagrado também, aí bem profundamente, sabe? E a somática deles te trazendo aí a resposta dentro da cultura cigana em 3 técnicas que são maravilhosas. Perfeito, perfeito. Então, Marcelo, e tem uma outra questão, né? Você, além de professor aqui da Escola Espiritualidade Livre, você também é escritor. E os alunos dessa turma, você tem um processo especial. O que que é? Ah, é verdade, galerinha do bem. Olha, todo mundo aí que já está inscrito no curso, né? Nós temos vários alunos já inscritos. E quem a desenvolver, né? A vontade de estar fazendo esse curso com a gente vai estar ganhando super presente, sabe? Na comodidade da sua casa. Vai ser enviado para você um dos meus 3 livros. Hoje eu estou aqui com a edição do meu 2º livro, que fala muito profundamente sobre magias, envolve oráculos também, não os dados, mas envolve oráculo, comunicação com a espiritualidade, né? Um livro fantástico, a história de Alec, né? Esse daqui você vai estar recebendo de presente aqui do escritor Marcelo Ferro. Eu estou com 3 livros, o 4º sendo preparado para ser lançado agora em janeiro, Gilberto. Olha só, pessoal, então quem se interessar aí, né, quiser fazer o curso do professor Marcelo, vai ganhar o livro dele de presente. Esse livro é maravilhoso. Sabe quem gosta, por exemplo, de Sabrina, quem gosta de séries de magia, bruxaria, né? É melhor. A história do livro é melhor. Eu acho que vale a pena, você vai gostar bastante. Sim. Marcelo, outra coisa importante sobre oráculos, né? O futuro, ele pode mudar, essa coisa, tipo assim, ele é fatalístico, né? Como é que funciona isso assim? As coisas são como são? Existe alguma coisa que escreveu o nosso caminho lá atrás? Você como tarólogo, como terapeuta, como cleromante, o que você fala pra gente? Olha, Gilberto, isso é bem relativo. Digamos que existem várias vertentes espirituais que acreditam. Peguemos o Metatron, o escriba de Deus, que ele, com sua pena, escreveu toda a história de toda criatura, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Mas nós, enquanto seres viventes aqui na Terra, e como que ele fez isso? É assunto para uma outra live, é bem profundo, mas eu peguei ele como exemplo para vocês terem uma vaga ideia. Veja bem, nós construímos a nossa vida com nossas escolhas. É claro que nós não estamos aqui a passeio, nós temos uma missão, e eu acredito que a missão de cada criatura, de toda criatura humana, é evoluir, né? Dentro desse processo de evolução, as nossas escolhas, né? O nosso comportamento, a nossa interação com o mundo, né? No nosso habitat, vai estar trazendo uma carga muito grande de probabilidades. Tá? Eu hoje, Marcelo, tomei uma decisão, amanhã eu tomo outra. Consequentemente, o meu futuro vai mudar, né? Dentro do meu livre-arbítrio, do meu poder de escolha, capacidade de fazer escolhas, eu vou estar criando uma nova, vamos dizer assim, um novo futuro para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito nas diversas dimensões da vida que nos cercam, aonde um outro Marcelo, um outro eu em uma dimensão paralela tomou uma escolha diferente de mim e, consequentemente, puxou o futuro. E nessa comunicação, como nós somos da mesma essência, né, da mesma base, o mesmo espírito, em dimensões e situações diferentes, a gente acaba criando uma relação. E aquele, acredite, Gilberto,
aquele Marcelo daquela dimensão pode simplesmente estar agindo indiretamente na minha, criando assim um futuro e uma consequência bem distinta da que os meus passos podem estar criando. Então, muito profundo, tá, galerinha? É assunto para a gente estar tratando exclusivamente numa outra live. Ah, com certeza, porque até eu fiquei curioso agora. Essa coisa O que eu digo de com isso? outro eu, essas coisas. Sim, tem muito, Gilberto. Existem muitas vertentes espirituais e termos de terapeutas sobre holografias. Nós estamos aqui parados, de repente a gente tem uma ideia, uma imagem, a gente imagina conversando com uma pessoa e a gente começa a viver aquela holografia como se aquilo fosse real. Isso pode estar acontecendo com outro Marcelo numa outra dimensão e eu nessa conexão estou recebendo toda essa carga energética, sabe? E você sabe que assim, é um, é um assunto que não se fala muito, mas é uma queixa que. Não é uma queixa, mas um comentário que eu vejo muito assim de espiritualistas às vezes, é essa sensação assim, tem uns certos momentos que parece mesmo, que a gente não sabe se é sonho, se é reminiscência de outra vida, né? Tem aquela coisa do déjà vu, faz sentido, Marcelo. Mas isso é tema para outra live. Não vamos Sim, fugir dos nossos dados aqui, eu não. estou pegando essa base assim, de análise, para para as pessoas entenderem que o nosso futuro ele é muito maleável. O único determinismo que deve existir, se eu acredito que exista, é a evolução da criatura humana. Agora, os caminhos e os processos que o levarão a esta evolução são toda criação dele, né, dos seus conceitos, do seu comportamento, das suas interações sociais, da educação que ele recebeu, de diversos fatores que vão estar trazendo essa consequência. E onde entra o oráculo nisso? No aconselhamento do melhor caminho. Do caminho Sim. mais correto, daquele que vai ser menos tortuoso, daquele que você foi preparado para viver, né? E que por um fator ou outro, uma interferência de outra dimensão, uma educação errada, você está indo para o caminho errado. Então, eu acho de suma importância, não só para como se fala, para um oraculista, né, um tarólogo, ou seja, alguém que tem um contato com a espiritualidade, é para qualquer criatura humana. Um contato com o oráculo seria um forte alicerce para que ele estivesse sendo encaminhado dentro do seu fluxo natural, pudesse ter a oportunidade de ter diretamente um auxílio da espiritualidade que nos ampara e nos evita grandes equívocos, poupando-nos assim de vicissitudes e sofrimentos. Sabe? É por isso que eu aconselho sempre o oráculo. Eu gostei também dessa definição que você colocou. Eu acredito muito nisso. Eu coloco isso muito na minha prática terapêutica, né, como tarólogo, como terapeuta. E eu busco passar isso muito para meus alunos também de cartas. Porque assim, se você chegar lá e falar, fulano me ama, fulano tá me traindo, vou ser promovido no meu trabalho, isso não é difícil, mas empobrece muito a função de um oráculo. Eu acho Sim, que a função maior de um oráculo é como você falou, é primeiramente trazer muito esclarecimento, porque às vezes a pessoa ela vem, ela por mais assim que ela queira, por exemplo, ela quer saber uma situação específica, talvez ela tenha uma visão tão distorcida dela, daquela realidade, daquele relacionamento, e aí eu vejo essa oportunidade do atendimento como uma oportunidade assim, de esclarecimento mesmo, né? Eu acho que o terapeuta, e aí ele pode ser tarólogo, runomante, né? Runomante é quem joga runas, tá, gente? Cleromante, que é quem mexe com os dados. Ele tem que ter essa visão também, né? Essa sim. visão de que você está ali como um curador, você está ali para ajudar. Não é só dar respostas vazias, ou ainda pior. Eu vejo muitos terapeutas que eles não têm o mínimo de empatia. O que é empatia? Por exemplo, eles focam ali em respondem, às vezes, um assunto muito delicado, não tem trato, né? Tipo assim, para Exatamente. falar daquela situação. Então, assim, eu acho que é muito importante que o terapeuta, que o tarólogo tenha esse olhar que você está trazendo, Marcelo. Exatamente, Beto. Hoje em dia, lamentavelmente, existem muitos interesses econômicos, né, entre os profissionais da área, além de diversas. O que nós somos? Nós somos um amontoado de educações distintas, um amontoado de concepções, de percepções, de entendimentos distintos. Então, eu, enquanto oraculista, sofri uma educação X. O que eu vou dar
A minha opinião sobre casamento é a tal. O que eu vou dar como opinião na hora que eu ver ali no meu oráculo uma resposta? É claro que a sobrecarga de tudo aquilo, daquele amontoado de informações que eu carrego. E é por isso que não só o oraculista, mas qualquer pessoa que deseja essa comunicação com o eu maior, com a espiritualidade, com o mundo, né, com o universo mental coletivo, ele deve se preparar com cursos profundos, com profissionais responsáveis, para que ele já não venha contaminado, né, Gilberto? Porque toda pessoa que nos procura, ela é doente. Ela tem, em certo grau, alguma diversidade, algum sofrimento. Olha, rapidinho. Recentemente eu comecei a desenvolver um grupo dentro da magia e eu perguntei para eles no primeiro encontro qual que era a verdadeira intenção de estar trabalhando a magia na vida deles. A resposta unânime final foi ajudar o mundo, melhorar o mundo. Aí eu disse a eles assim: o que há de errado com o mundo? Ah, o mundo é doente, o mundo precisa de melhora. Não, tudo está, como deve ser, aonde está e como deve. Porque ele é uma consequência, ele é um resultado. Às vezes a nossa forma de olhar as coisas é que é doente. Quando uma pessoa me pergunta assim nas cartas, ou qualquer oráculo que eu possa estar fazendo, Marcelo, fulano me ama? A minha primeira resposta para ele é uma outra pergunta. Você se ama? E dentro dessa interação com eles, porque não é só dar a resposta que eles querem ouvir. Ser oraculista é como ser terapeuta. Tocar com muito cuidado na ferida do outro. Porque existem várias feridas na alma da criatura humana, vários estigmas. Muitas das vezes, a forma como a pessoa ama nessa vida, ela é resultado de decepções e consequências de vidas passadas. Então a gente tem que ter muita delicadeza, sabe? Muito respeito para com o consulente. E eu falo muito sobre isso neste curso, e em vários cursos que eu dou, né? Porque Marcelo, eu e você tocou. Você falou uma coisa legal, assim, todo ser humano tem essa dor, esse processo. E nós também temos, né? Porque às vezes a pessoa sim, fala assim, ah, fulano é muito iluminado, fulano é terapeuta. Nós também temos. E uma preocupação que o terapeuta tem que ter, pelo menos eu tenho muito essa preocupação, é que a minha ferida não aumente a ferida do meu consulente. Igual você falou, por exato, exemplo, a pessoa tem uma ideia do que é casamento. Às vezes ela teve uma experiência horrível de casamento. E aí, quando ela exatamente, vai falar desse assunto, ela fala com a dor dela. Só que o exato. casamento da nossa consulente é outra história, né? Eu tenho situações, Marcelo, assim, que eu sou muito honesto. Eu faço uma prece antes de começar ali a abrir minhas cartas, principalmente quando é uma situação muito complexa, uma situação que eu tenho algum gatilho ou alguma situação assim, porque a gente é humano, né? E eu Sim. acredito, eu aprendi isso com você, inclusive, que se alguém chega pra gente, a gente tem a ferramenta. Mas eu muitas vezes eu peço ajuda a Deus, à espiritualidade, né, para que eu possa ser um bom instrumento. Exatamente, Gilberto. Mesmo porque nós estamos em constante mudança baixo diversos tipos de energias distintas. E é por isso que eu falo que deve ser o antes, o durante e o depois de uma consulta com qualquer tipo de oráculo. Você tem que preparar o ambiente, fazer uma oração, com uma música suave, se conectar, sabe, e se abrir. Eu tive a infelicidade de fazer um atendimento a um determinado consulente e depois do atendimento acabar e me falar que estava nos fundos de um bar. Que ele pediu de um bar de um amigo que se podia ser atendido. Se você estiver me assistindo, você sabe quem eu estou falando. Aí o que acontece? A pessoa estava num ambiente super carregado. Eu saí de lá com dores de cabeça. Eu não consegui continuar a agenda nos atendimentos, sabe? E a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de coisa, mas principalmente para tentar ter empatia, entender a forma como o outro pensa, como o outro sente, e não o que eu acho que é certo ou que não é certo. Eu já dei conselhos, inclusive com os dados de uma coisa que para a pessoa era favorável acontecer, mas que eu jamais aceitaria como conselho para mim. Olha a neutralidade da coisa, sabe? Eu vi Sim. aquilo ali, olhei e falei, ai meu Deus. E dei o conselho, porque eu só fui um instrumento. E eu acho que esse é o diferencial de verdadeiros oraculistas, sabe, Gilberto? Faz falta isso no meio hoje em dia. E eu lamento muito por isso. Mas, Marcelo, e aí, né, o seu curso de cleromancia, seu curso de dados,
Você sempre jogou dados ou eles, assim, em algum momento você sentiu essa vocação? E antes de você responder, eu preciso mandar aqui hoje é aniversário do Henrico Fierro. Parabéns, meu querido. Muita É, felicidade, muito sucesso. A Carol também está super interagindo aqui na live com a gente. A Carol é a nossa aluna, nossa professora e é uma profissional que segue isso que a gente está falando aqui. sim. Sim, parabéns, Henrique Ferro, meu sobrinho amado. Que Deus te abençoe com muitas e muitas e muitas dádivas. Carol, minha gêmea, beijo em seu coração. E vamos lá, Gilberto. Você estava falando para mim sobre. Quando Deu. os dados surgiram na sua vida, né? Como é que foi Ah, sim. essa. Veja bem, olha, por incrível que pareça, foi muito engraçado, sabe? Todo mundo tem em sua casa dados. Eu acredito que em algum momento da sua vida tenha brincado com dados em algum joguinho, aquele de pular casinha e tudo. Mas por onde eu andava, assim, em minha infância e juventude, havia um dado. Os meus olhos puxavam para o dado, era como se fosse um chamado, sabe? E eu venho de tradições ciganas, então eu aprendi, né, com os ancestrais a estarem usando o dado como um oráculo. Então foi desde muito jovem. É claro que dentro desses processos da vida, a gente assumindo compromissos, dando vazão a outras, né, a outras tendências, a outros sonhos, a gente acaba abandonando um pouquinho. Mas eu sei que os dados, os meus dados, os dados com os que eu trabalho, eles já estão tão carregados de energia que em algum momento, por exemplo, eu tenho um quarto específico na minha casa onde eu faço os meus atendimentos. De repente aparece um dado no meu quarto. Eu acredito que ele me chamando para que eu possa usá-lo, que ele é o veículo mais oportuno para aquele momento da minha vida onde a resposta vai vir mais clara, mais objetiva. E é por isso que eu aconselho a todos os oraculistas não morrerem na praia, não, gente. Se vocês são tarólogos, jogam exclusivamente o tarô, tem gente que tem preferência por tarô egípcio, o tarô das bruxas, o tarô dos orixás, enfim, aprendam todos os oráculos, porque cada um carrega uma potencialidade, uma energia distinta, né? Acabam tendo a mesma funcionalidade, mas com energias muito particulares. Então, o meu contato com os dados foi desde eternidade. Em joguinhos, eu balançava, eu sempre fui muito assim, meio que Charles Xavier, sabe, gente? Síndrome de Charles Xavier dos X-Men. Enfim, eu balançava os dadinhos assim e queria adivinhar o número que caía e acabava caindo. E se naquela época eu já tivesse o conhecimento profundo que eu tenho hoje, eu tenho certeza que ela seria uma resposta para alguma dificuldade, para algum problema daquele momento da minha vida. Alguns alunos da primeira e segunda turma me procuraram no PV e falaram: Marcelo, eu sempre tive comigo dadinhos, sabe? Eu enfeitei minha roupa com dados. Outros, assim, tinham dadinhos no meu criado, muda todo o tempo. Eu não sei porque eu guardava ali na cabeceira da minha cama, mas já como um amuleto. Porque a soma dos lados traz sete. Sete é evolução, Sim. comunicação Inclusive, espiritual. gente, é uma coisa legal, os dados eles representam sorte, tá? Então, carregar os dados, por exemplo, na bolsa, como um amuleto, traz sorte. Tanto que os ciganos, eles carregavam, né, como o Marcelo já adiantou no início da live, um saquinho onde ele colocava moedas, algumas ervas, muitas vezes, e os dados, para trazer sorte, prosperidade, e quando precisasse ali do aperto, também fazia a leitura da sorte, né? Sim, sim, sim. E quanto mais você vai se aprofundando no oráculo, Gilberto, mais você vai criando uma comunicação com ele. E muitas das vezes você não precisa nem lançar o dado. Você passa, olha para a estante onde o dadinho fica ali, o número que ele, a face do lado que está direcionada a você do dado já é um sinal. Porque a todo tempo o universo quer se comunicar com a gente, quer nos E Marcelo, relembrar. por exemplo, quem já joga baralho cigano, tarô, pode complementar a leitura com os dados? Tipo assim, reforçar, ampliar uma pergunta que foi feita, trabalhar em conjunto. Certamente, Gilberto, certamente eu faço esse casamento. E existem dados hoje em dia que a face deles são as cartas ciganas. Esse eu deixei para estar trabalhando num curso mais avançado, né, de cleromancia, Dados porque senão normal seria eu tenho muita também. informação. Seria muita informação num único curso. Então, nós fizemos aí o curso básico, que é bem profundo, por sinal, e estaremos desenvolvendo aí um curso avançado de cleromancia. Mas hoje em dia já existe, tá? E fazer esse casamento não só dos dados, mas das runas, tem como uma ancoragem, uma afirmação, sabe? E te dá mais uma amplitude de visão, né? Você vê ali nas cartas, por exemplo,
que a decisão daquela pessoa vai levá-la a caminhos tortuosos, né? Eu sou babalorixá, eu jogo os odus também, eu jogo os búzios, eu gosto muito dos búzios, mas é assunto para uma outra live. Enfim, você pode estar fazendo casamento de qualquer outro oráculo, as cartas, para você ter uma profundidade, porque igual eu falo, cada oráculo em si carrega uma potência de uma frequência energética, de uma carga cultural, uma filosofia distinta. Então, abrir esse leque é sempre importante para um profissional da área, né? E vai te fortalecer. Casamento em oráculo é maravilhoso. É verdade, você pode casar, jogar um, começar outro. Mas, Marcelo, então agora eu não vou tomar muito seu tempo, né? O nosso tempo da audiência. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de onde as pessoas podem te encontrar, como são os seus atendimentos, né? Se é online, se é presencial. Falar um pouquinho sobre os seus livros, onde a pessoa pode adquirir os seus livros. Então vamos lá, galerinha. Eu estou nas redes sociais como Marcelo Fierro, tanto no Instagram quanto no Facebook. O meu WhatsApp é 03211, não, 98411 5125, repetindo, 98411 5125. Pode estar me dando uma ligadinha, conhecendo os diversos oráculos que eu faço atendimentos. Aí tem pessoas que têm preferência pelos odus, outros pelas cartas, muitos pelos dados. E, enfim, a gente pode estar interagindo, quem sabe eu posso sair o porta-voz, né, a ponte entre a espiritualidade e você. Sobre os meus livros, eu estou para lançar em janeiro agora o meu quarto livro, que lembra muito, muito o primeiro, Gilberto. Eu não vou revelar o nome dele aqui, mas em breve vocês vão ter aí nas minhas redes sociais essa notícia. Enfim, meus livros falam de amor em suas diversas faces. Né? O primeiro fala de amor de amizade, o segundo do amor de relacionamento, o terceiro ele fala de um amor incondicional, assim, sobre família, enfim. São livros maravilhosos. Eu falo que dois deles foram fruto de sonhos, sabe, Gilberto? Eu tive um sonho, eu era um dos personagens, e resolvi escrever, criar uma trama sobre aquele sonho, porque foi um aprendizado, uma experiência maravilhosa. Então tem sempre uma mensagem subliminar sobre espiritualidade, uma mensagem que eu possa ter recebido dos meus mentores, e é uma forma que eu escolhi de estar tocando as pessoas, né? O coração das pessoas de uma forma bonita, de uma forma diferente. E é isso aí, estou à disposição de vocês. Pessoal, então lembrando essa live, né, a nossa primeira live do Espiritualidade Livre com Vida, terceira temporada, e a gente aproveitou também, né, para trazer o Marcelo aqui para abrir essa temporada, falar do curso dele que está aberto aqui, as inscrições vão até quarta-feira, tá? O curso de Cleromancia, para quem quer aprender a ler o futuro nos dados. Vocês vão receber um livro do Marcelo, né, um dos 3 livros que ele já lançou, você vai receber de presente na sua casa, vai receber o kit de dados para leitura, vai receber também a mandala astrológica e o acesso às aulas, né? Pessoal, desde já quero agradecer muito vocês, todo mundo que participou, que interagiu, que se inscreveu. Muita gente se inscreveu aqui durante a live, tá? Fiquei muito feliz de ver. Não deixe também de seguir o perfil do Marcelo Fierro, tá? Aqui, ó, não deixe de seguir. Se você chegou no final da live e quiser ver depois, ela vai estar disponível no IGTV daqui 5 minutinhos e amanhã ela vai estar lá no YouTube, tá bom? Marcelo, gratidão, gratidão, gratidão demais. Gratidão a você, Gilberto. Gratidão a cada um de vocês que participaram. Um beijo em seus corações. Brilho, beleza, harmonia e riqueza sempre. Tchau, tchau, pessoal. Uma linda noite para vocês e um excelente fim de semana, tá? Para se inscrever, é só mandar um direct ou um WhatsApp, link lá na bio. Tchau, tchau. E Carol, a gente também te ama!